Essa dívida, né, do Brasil aí em 2024 chegando a 76% do PIB, inclusive abaixo do que o mercado esperava, inclusive trazendo algum tipo de percepção de que o governo está fazendo os movimentos necessários, até mesmo com essa questão do déficit primário também. Justamente a questão que fica são os asteriscos, né? A dívida está mais baixa por conta de venda de dólar, o arcabouço foi cumprido com algumas regras fora do arcabouço, né? Rio Grande do Sul, outras medidas parafiscais. Essas, entre aspas, né, maquiagens que estão sendo feitas ali, o mercado já tinha precificado e já tinha colocado um prêmio de risco sobre isso. O que pode acontecer no curto e talvez médio prazo caso essas questões não sejam endereçadas? A gente vê até uma melhora de percepção do mercado em alguns pontos, mas efetivamente isso pode voltar a fazer mais preço ruim nesse sentido, nessa percepção do mercado? Felipe, vamos olhar de duas formas. Primeiro, o lado positivo. De fato, o governo tem entregado melhor do que se esperava. É claro que muito com base na arrecadação, que foi recorde, e o governo gastou todo o seu fôlego que tinha junto com o Congresso em 2024, aprovando ali algumas medidas para arrecadação, fundos exclusivos, fundos offshore, entre outras medidas, né? Taxas das blusinhas, enfim. Agora, esse fôlego foi perdido. E, além disso, nós teremos votação no Congresso para uma nova presidência, tanto na Câmara dos Deputados Federais, como também do Senado Federal. Então, o governo vai ter que voltar à mesa, negociar com essas lideranças, negociar com esses novos presidentes. Vem aí pela frente também uma nova reforma ministerial, então o governo vai ter que sentar, vai ter que colocar na mesa ali algumas ofertas. Para quê? Para tentar aprovar algumas medidas ao longo desse ano. O próprio disse que não tem carta na manga para entregar, ou seja, não quer fazer um novo pacote fiscal, aquilo que foi feito de redução de gastos é o que está na mesa para tentar melhorar as contas públicas. De fato, entregou melhor do que se esperava a relação dívida-PIB, mas não é o fato de agora, é o fato do curto e médio prazo, ou seja, até o final deste mandato, né? Ou seja, ao final de 2026. O que o governo tem para tentar melhorar essa expectativa de risco? Nós vimos, por exemplo, e tendo como um termômetro muito simples, mas bastante objetivo, a taxa de câmbio. Quando a gente observou ao final de 2024, o Brasil era um dos países, segundo o ranking feito aqui pela Austin Rate, um dos países que mais sofreu com a desvalorização da sua moeda em relação ao dólar. O Brasil, se não me engano, fechou 2024 com a 6ª posição entre 118 países com a moeda que mais se desvalorizou. Isso porque tinha um grande risco externo e um grande risco interno. Entramos em 2024, o risco externo amenizou. Qual foi ele? Donald Trump, quando assumiu em 20 de janeiro, amenizou o discurso da questão das tarifas em relação a Canadá, México e China. Amenizou em qual sentido? Ele falava que ia taxar em 60%, 70%, 80%, 100% as tarifas de importação. Anunciou 25%. É bastante, mas já deu um alívio. Então ele amenizou o discurso. O mercado entendeu isso muito positivo, poderia dar ali um alento na questão da política monetária nos Estados Unidos. E aí uma parte do risco externo foi colocada no preço, então nós vimos essa taxa de câmbio que chegou a 6,21, cair a 5,86. Agora, por que não cai mais? É porque entra o risco doméstico. É claro que o governo e o Haddad têm feito algumas ações para tentar melhorar a percepção dos agentes financeiros, dos agentes econômicos em relação à sustentabilidade da dívida, porque é esse o grande fator de preocupação. E aí, por enquanto, ainda não entregou nenhum pacote crível, nenhum pacote consistente para que a gente olhe lá para frente, 2026, 2030, e veja essa dívida reduzindo. Mas por que é importante olhar para um período tão longo, Alex? Porque é ali, é nesse período que estão, primeiro, as emissões de títulos do governo para financiar o seu endividamento público, né? Ou seja, para financiar os seus gastos, porque as despesas obrigatórias representam mais de 95% do orçamento. E segundo,
porque ele emite títulos de longo prazo, 26, 27, 28, 2030, captando a juros, no qual, se ele tem uma percepção melhor para realizar o investimento, essa captação, vai ter um juros menor. Então, os investidores estão olhando lá para frente. E agora o governo não entregou nada para reduzir esse endividamento. Então, ele tá pagando mais prêmio lá na frente por conta dessa postura, que é não entregar mais do que deveria para reduzir esse potencial risco de endividamento. É esse o grande ponto que nós, inclusive, como agência de classificação de risco, estamos acompanhando. Por isso que a gente ainda não mudou aquela perspectiva, o outlook que se fala da nota do país. Por enquanto está positivo. Nós não mudamos para neutro, porque o governo ainda entregou dentro daquelas métricas, ainda que nós estamos ali olhando que são algumas métricas parafiscais um pouquinho fora da regra, né? Mas é esse o principal ponto que a gente observa. A capacidade do governo de conseguir não só estancar, mas reverter essa expectativa de crescimento da relação dívida-PIB.